Queridos irmãos e irmãs, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos aqui, eu e o professor Tony, para estudarmos mais uma lição deste trimestre da Escola Dominical. Este trimestre temos estudado a respeito da mordomia cristã e hoje vamos estudar a lição de número 13, a última lição deste trimestre, que tem como título Seja um mordomo fiel. O texto áureo da nossa lição se encontra em Mateus capítulo 25, versículo 21, que diz assim: E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E a verdade prática afirma: os crentes que fielmente zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Muito bem, o programa Escola Bíblica Dominical em Debate estará apenas começando. Vamos estudar hoje uma lição muito importante que tem como tema central: os crentes que zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Continue conosco, o programa EBD em Debate estará apenas começando. É com muita alegria que saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. É do fundo do coração que desejo que esse programa seja uma bênção na sua vida. Você que nos acompanha pela TV AD, Mossoró, e também pelo canal no YouTube. Como foi dito pelo pastor Fábio, vamos estudar a lição de número 13, a última lição nesse trimestre de 2019, terceiro trimestre de 2019, onde estudamos sobre tempo, bens e talentos, de forma geral sobre a mordomia cristã. E o texto utilizado nessa lição de número 13, pelo escritor da lição, o nosso irmão Elinaldo Renovato, o texto usado por ele em Lucas capítulo 12, do versículo 36 ao 38, e depois 42 e 46, onde ele fala da parábola do servo prudente e também do servo imprudente. E o primeiro ponto da lição fala sobre o que Deus espera de sermos mordomos. Antes, na introdução, ele fala que cada crente foi chamado para ser um servo fiel. Como nós trabalhamos durante todo o trimestre o conceito de mordomia cristã, mordomo cristão também pode ser intitulado como servo fiel. Então, todo crente ele é chamado a ser um servo fiel, independente do cargo que ele ocupa na congregação. Na introdução também ele diz que não é preciso ter um cargo ministerial para isso, para ser um servo fiel. Então você, querido irmão, você não precisa ter um cargo oficialmente aprovado pelo pastor da sua congregação para você ser um servo fiel, um crente fiel, de maneira alguma. Você pode servir na sua congregação de maneira exemplar, com sua fidelidade cristã, na sua congregação, diante do seu pastor, diante dos congregados, diante de Deus, de forma fiel, de forma competente e sempre querendo, primeiramente, agradar ao Senhor. Primeiro ponto da lição: o que Deus espera dos seus mordomos. Então, esse primeiro ponto tem 3 tópicos. Deus espera que os servos sejam prudentes na espera do Senhor, espera que eles esperem o Senhor com prontidão e que esperem a recompensa do Senhor. Como eu falei, ele usa a parábola, o autor da lição usa a parábola do servo prudente, que diz que Jesus falando, Lucas 12, 36, e sede vós semelhante aos homens que esperam o Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, chegando-vos os servirá. Versículo 38. E se ele vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília e achar assim, bem-aventurados são os tais servos. E ele conclui essa primeira parte dizendo: e disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar
o tempo da ração. Então ele usa essa parábola para explicar, para nos explanar o que é um servo prudente. Primeiro, o servo prudente, ele deve esperar no Senhor. Essa parábola aqui, ela faz ligação também com a parábola das 10 virgens, onde aquelas 5 prudentes, 5 loucas, não é isso? Estavam esperando o noivo chegar, todas as 10 adormeceram, tanto as prudentes como as loucas, mas as prudentes, elas trouxeram o azeite a mais do que as loucas. Por isso que elas são chamadas prudentes, por isso são chamadas fiéis. Quando o noivo chegou, ela não tinha como dividir o seu azeite com as loucas, porque poderia faltar para elas. E isso ali foi agradável, somente elas entraram ali no casamento do noivo, enquanto as virgens loucas ficaram de fora. Então, na parábola do servo vigilante, o destaque está sobre os servos que esperam pelo Senhor de maneira atenta. Uma das características do servo fiel é essa prudência, essa atenção em que? Na chegada do Senhor. Jesus, ele fala dessa parábola aqui para exemplificar que todo servo prudente, ele está esperando o Senhor, a vinda do Senhor Jesus. Ele está esperando a vinda do Senhor Jesus e, juntamente com ele, a recompensa da sua fidelidade. Então, prudentes, a primeira característica que ele fala aqui é da prudência. Prudente é você ter moderação, é você ter paciência diante das situações adversas, prudente. E é isso que deve ser um servo prudente. De modo semelhante, a Igreja de Cristo anseia pelo seu Senhor, assim como o servo prudente ansiava. Mas no dia que ele arrebatar a igreja, 2 grupos serão destacados: os que vão subir e os que vão ficar na grande tribulação. É claro, os que vão subir serão os servos prudentes, aqueles que esperavam o Senhor, mesmo ele demorando, mesmo ele tardando, eles foram fiéis e prudentes, conservaram a sua integridade, a sua fidelidade diante do Senhor. Mas, porém, professor Fábio, não será da mesma forma para o servo imprudente, para aquele que, interpretando que o Senhor está tardando, o Senhor está demorando, se comporta de forma contrária do servo prudente. Isso mesmo, nós temos, às vezes alguém diz, existem muitas igrejas aqui na Terra, mas no fundo, só existem 2 igrejas cristãs, a que vai subir e a que vai ficar. A que está preparada para o arrebatamento, a que está preparada para a volta de Jesus e a que está despreparada para a volta de Jesus. Essas 2 igrejas são simbolizadas aí. A que está preparada é comparada aí ao servo fiel e prudente, e a que está despreparada, né, é comparado aí ao servo infiel e imprudente, como as virgens loucas. E essa parábola ela é muito importante para nos chamar a atenção de que não podemos esperar a volta de Jesus de qualquer maneira, de qualquer forma. Deus nos deu responsabilidades. Ele voltou para o céu, Jesus veio à terra, voltou para o céu, nos salvou e nos deixou para que aqui no mundo fôssemos sal da terra, luz do mundo e fizéssemos a sua obra, de proclamar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus. A igreja está aqui na terra com uma missão. Então todos nós somos servos de Deus. Todos nós somos servos do Senhor, que devemos fazer a obra de Deus de maneira diligente, que devemos esperar a volta do nosso Senhor de maneira prudente. E uma coisa importante que nos chama a atenção aqui é que depois de um certo tempo, esse Senhor volta e há uma prestação de contas. Há uma prestação de contas. E a Bíblia diz que todos nós haveremos de prestar contas diante de Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém vai dar conta da vida dos outros, mas cada um dará conta de si mesmo. Então nós temos que esperar a vinda do Senhor de maneira prudente e devemos esperar com prontidão.
Versículo 38 diz: e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Então, a igreja deve estar pronta para o arrebatamento hoje, agora, nesse exato momento. Nós não podemos ser apanhados de surpresa. É verdade que a Bíblia diz que a vinda de Jesus vai ser repentina. A vinda de Jesus será repentina. Jesus disse que ele virá como um ladrão de noite, num dia, numa hora que a gente não espera, que a gente não está esperando. Agora, o fato de a gente não estar esperando naquele dia e hora, não significa que a gente não esteja preparado. Então, temos que estar preparados para que quando Jesus vier a qualquer momento, nós possamos estar diante do Senhor como servo bom e fiel, aprovado por Deus. O Senhor esperava achar os seus servos de prontidão nessa parábola aqui, para que quando ele batesse a porta, imediatamente ela se abrisse. Assim também a parábola das virgens prudentes, porque ela mostra que as virgens estavam prontas, sabendo que a qualquer momento o esposo chegaria. Então, a lição prática para nós é esta: não sejamos negligentes como as virgens loucas. As virgens loucas estavam esperando a volta do noivo, a chegada do noivo, mas elas não estavam preparadas para este momento. As suas lamparinas estavam sem azeite de reserva e o azeite acabou, as lamparinas delas se apagaram, portanto não estavam esperando Jesus de forma atenta, de forma prudente. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, sejamos prudentes, vigilantes e amorosos, porque Jesus em breve voltará. No sermão profético de Jesus, ele fala muito sobre essa necessidade da vigilância, de estarmos preparados para este dia glorioso. Deus vai nos chamar a prestar contas da nossa mordomia, daquilo que nós temos feito. E assim temos uma grande responsabilidade. Muito bem, o nosso primeiro bloco do programa de hoje está se encerrando. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já a gente retorna para continuar o assunto da nossa lição. Continue conosco. Amados irmãos e irmãs, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje, estudando a 13ª e última lição do trimestre. Um trimestre abençoado, temos estudado a respeito da mordomia cristã, sendo aplicada em várias áreas, e na lição de hoje, o título da lição, Seja um mordomo fiel. Uma das características mais importantes do mordomo é que ele seja fiel. Tem que ter fidelidade ao seu Senhor, fidelidade ao compromisso que ele assumiu com o seu Senhor, fidelidade com a responsabilidade que o seu Senhor confiou a ele. No tópico 1 da nossa lição, temos estudado aqui no bloco anterior que Deus espera que seus mordomos sejam prudentes, que também eles estejam de prontidão, preparados para qualquer momento prestar contas com o seu Senhor. E no tópico 1.3 da nossa lição diz que os mordomos podem esperar a recompensa do Senhor, porque a mordomia cristã, ela não envolve somente responsabilidade, administração, mas também tem uma recompensa. O nosso Deus é um Deus que gosta de recompensar. Ele não quer que a gente sirva a Ele apenas pensando em recompensa. Em primeiro lugar, devemos servir a Ele por amor. Então, aqueles que servem a Deus por amor, eles serão fiéis, prudentes, estarão de prontidão, e Deus, como é bom, Deus se agrada, Deus gosta de recompensar aqueles servos fiéis. Então diz aqui no versículo 37 da nossa lição: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se
os servirá. Preste atenção muito atentamente à parte B desse versículo 37. Então diz que quando o Senhor vier, se ele achar o seu servo vigiando, se ele se agradar da mordomia do seu servo, o que é que o Senhor vai fazer? O Senhor daquele servo vai se vestir com uma roupa apropriada, ou seja, se cingirá, vai fazer com que os seus servos sentem à mesa e vai servir os seus servos. Pense num privilégio grande dos servos, dos escravos, sentarem na mesa do seu Senhor e serem servidos pelo seu Senhor. E aqui há uma inversão de papéis. Aqueles servos que passaram a vida toda servindo, agora vão ser servidos pelo seu Senhor. Veja que honra o Senhor está dispensando aqui aos seus servos. Isso também traz para nós uma aplicação muito importante a respeito da liderança servidora. Nós que somos líderes na casa de Deus, na obra de Deus, professores de escola dominical, superintendentes, pastores, obreiros, de modo geral, devemos exercer a nossa liderança servidora. Jesus nos deu exemplo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Deus, ele gosta de presentear, de recompensar, de galardoar aqueles que são fiéis a eles. Embora a nossa motivação maior para fazermos a obra de Deus não seja a recompensa, em primeiro lugar. Claro que todo mundo também gosta de recompensa, a gente não pode aqui desconsiderar isso. Mas o que mais deve motivar é o amor que nós temos ao nosso Senhor. Então, Jesus, já nas últimas palavras da Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 12, ele disse: eis que venho sem demora, e o meu galardão, a minha recompensa, está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, Deus é um Senhor que tem prazer em recompensar os seus servos fiéis. O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, no versículo 10, ele disse assim, 6 e 10 de Hebreus: Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Então Deus gosta de uma certa dose também de meritocracia. Para a salvação não existe meritocracia. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Porém, os galardões, as recompensas e os presentes de Deus para os seus servos serão de acordo com as nossas obras, de acordo com as nossas obras, e diz o escritor aos Hebreus, em Hebreus 6 e 10, que ele não é injusto para esquecer da nossa obra. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, professor Tony, Paulo também disse que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Vou ler aqui, segundo aos Coríntios 5 e 10, diz assim, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, ou seja, enquanto estávamos aqui nessa terra, quer sejam boas, quer sejam más. Então vai ter recompensa, as nossas obras serão provadas e vai ter recompensa segundo as obras de cada um. E só para dar mais ênfase, professor Fábio, quando o senhor comentou sobre o versículo 37, é isso? Quando ele fala que vai cingir, você vai se cingir e vai servir, não é isso? Aos servos, não é isso? O senhor explicou muito bem aí, só para dar mais ênfase, não é isso? Esses servos aqui eram escravos, né? Essa palavra servo ele pode ser trocada por escravo. E você vê aqui esse escândalo, podemos chamar assim, humanamente falando, esse escândalo, o Senhor servindo os escravos. E é assim a misericórdia de Deus. Essa parábola aqui, ela exemplifica a graça de Deus.
o Senhor servindo os servos. Nós éramos escravos do pecado, mas agora somos servos de Deus e agora também somos amigos de Deus, quando Jesus fala em João 15, versículo 13, ele diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Versículo 14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então a graça de Deus ali, Jesus exemplificando que o Senhor, que Ele irá servir os servos, servir a nós, por causa da fidelidade, por causa da prudência. Aqueles servos esperaram o Senhor chegar. No versículo, no 38, e se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília e os achar assim, bem-aventurados são tais servos. Nós não sabemos dia e hora que o Senhor vai voltar, mas devemos todos os dias anelar pela vinda de Jesus, como está lá em Apocalipse 22, quando você lê Apocalipse 22, versículo 17, você vê uma igreja sedenta pela volta do Senhor. E o Espírito e a esposa dizem, vem. A esposa aqui é a igreja. Vem. E quem ouve, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Você que é obreiro, obreira na casa do Senhor, você tem esse desejo da vinda do Senhor? Porque ser servo fiel e prudente vai na contramão dos conceitos do mundo. Os conceitos do mundo nos direcionam aos aplausos, ao glamour, à popularidade. E ser servo fiel e prudente na casa do Senhor, na obra de Deus, na maioria das vezes, não nos leva a isso. Esse não deve ser o foco. A Bíblia fala que a fama de Jesus se espalhava por todas as regiões de Israel. Tudo bem, mas esse não era o foco, o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus, ele em todos os seus sermões, ele deixa bem claro, é fazer a vontade do Pai. E assim também deve ser o foco, o objetivo de nós, Igreja do Senhor, fazer a vontade do Pai. Não sejamos negligentes. Não sejamos negligentes, como você lá em Provérbios 24, versículo 30 ao 34, quando o escritor diz que passou em um campo e viu aquele campo todo desorganizado. Tinha cardos, tinha espinhos, tinha pedras, todos organizados. Por que estava desorganizado? Porque o dono daquele campo era um preguiçoso, era um desleixado. E assim não deve ser o obreiro, o crente fiel e prudente. Pelo contrário, esses servos aqui, eles estavam vigiando, eles estavam esperando, eles não sabiam a hora, não sabiam se era na terceira vigília, na primeira, na segunda, na terceira, mas eles estavam vigiando. Essa palavra vigiar também quer dizer preparados para qualquer momento receber o Senhor. Quando o Senhor bater a porta, ele estiver preparado. Portanto, queridos, quando nós somos fiéis ao Senhor, estamos também, ao mesmo tempo, esperando a sua vinda, esperando o arrebatamento. Não é isso? Então, estamos concluindo esse segundo bloco. Não sai daí, porque daqui a pouco voltaremos. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o terceiro bloco da nossa lição de hoje. Estamos estudando a lição de número 13, que tem como título Seja um mordomo fiel. Já temos estudado até aqui o que Deus espera dos seus mordomos, e agora nós vamos no tópico 2 da nossa lição, as características do mordomo infiel. E nós vemos aqui na nossa leitura bíblica em classe, que é em Lucas capítulo 12, o mordomo infiel, conforme Lucas 12, 45 a 47, ele age da seguinte forma. Lucas 12, 45 a 47.
Mas suponham que esse servo diga a si mesmo, isso aqui é o servo infiel, o mordomo infiel: meu senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Então, o mordomo infiel, né, aquele servo infiel, uma das características dele, né, é que ele não espera que o Senhor dele venha em breve. Ele é relaxado e não acredita na prestação de contas. Ele vive o hoje como se não existisse o amanhã. Ele não quer nem saber que um dia o seu Senhor vai voltar para chamar ele à prestação de contas. Então ele vive de uma forma desregrada, dissoluta. Inclusive ele diz no seu coração: o meu Senhor tarde virá, Jesus não vem agora não, Jesus não vai voltar agora não. Então ele começa a curtir a vida e cometer abuso de autoridade, porque ele começa a espancar os seus conservos, os seus criados e criadas, começa a espancar e a comer, a beber e a embriagar-se. Então é abuso de autoridade e vida dissoluta, libertina, hedonista, entregue aos prazeres, né? Mas Jesus, né, ele falou que ele vai vir, ele alertou para a questão do elemento surpresa. Lucas 24, 44, Mateus 24, 44, Jesus disse assim: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então Jesus virá de surpresa, vai vir numa hora que a gente não pensa. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você está vivendo de uma forma semelhante a este mordomo infiel, fora da vontade de Deus, não fazendo a vontade do Senhor e achando que não vai prestar conta diante de Deus, tenha cuidado, porque o seu dia pode chegar. A fila anda e uma hora vem a fatura. Então a gente precisa estar atentos, precisamos ter cuidado. Jesus, ele nos alertou em relação a isso, porque o diabo coloca no coração de muita gente, para que muitas pessoas achem: não, eu vou viver eternamente, sempre vai ser assim, né? Sempre eu vou estar por cima, eu não vou ter que prestar contas a ninguém, e aí vivem de uma forma hedonista. Lucas 21, 34, Jesus disse assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Então tenha cuidado. Jesus alertou. E, inclusive, ele disse também: assim como foi nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, em que as pessoas casavam e davam-se em casamento, queria só viver curtindo a vida, os prazeres da vida, sem se preocupar com a vida espiritual e sem se preocupar em agradar o seu Senhor, até o dia em que Noé entrou na arca e chegou o dilúvio e consumiu a todos. Também Jesus vai prestar contas, vai chamar cada um de nós a prestação de contas. Nós não podemos ficar desatentos em relação a isso. Outro problema aqui, outra característica desse servo infiel, desse mordomo infiel, é que ele estava cometendo o abuso de autoridade. Ele não estava exercendo a sua mordomia de forma que glorificasse a Deus. Estava abusando e começou a espancar os seus conservos. Então, professor Tony, nós como igreja, nós como crentes, temos uma responsabilidade muito grande aqui na terra e devemos trabalhar o Evangelho, proclamar a palavra de Deus, fazer a obra de Deus de forma responsável, que glorifique a Deus e não cause problema. A igreja não está aqui na terra
para causar problema, embaraçar a vida das pessoas, e disseminar ódio, revolta e brigar. Nós não estamos aqui na Terra para uma guerra, uma briga com as pessoas, de jeito nenhum. Estamos aqui, a Bíblia diz, para promover o ministério da reconciliação do homem com Deus. Então, este servo infiel estava espancando os seus conserve cometendo abuso de autoridade. E a Bíblia diz que tudo que a gente for fazer, devemos fazer para a glória de Deus. Exatamente, professor Fábio, amado telespectador, é lastimável quando um obreiro, um crente, chega a esse ponto, né? Quando chega a esse ponto, é porque se adequa às características desse servo aqui, que cansou de esperar o Senhor. O povo de Israel, muitas vezes, caiu em declínio espiritual, o povo de Israel, porque cansou de esperar. Você vê o exemplo lá de Moisés. Moisés estava demorando a descer do monte. Eles cansaram de esperar e começaram a fazer uma festa mundana ali, construíram um bezerro, não é isso? Um outro Deus. E será que nós não estamos caminhando para essa pergunta, não é isso? Essa análise que podemos fazer, será que nós estamos caminhando também para isso? Será que nós também estamos caminhando para essa postura? Já faz mais de 2.000 anos que Jesus ressuscitou. Será que ele vai voltar? Estamos vendo aí o mundo mudar, a tecnologia avançando. E será que realmente Jesus vai voltar? Então, cabe a nós fazer essa análise e não ficar de igual modo a esse servo que começou a espancar, começou a ter um comportamento contrário da palavra de Deus. Você vê que Cristo, quando ele começa a dizer essas parábolas que nós dizemos aqui, ele fala que o servo prudente e fiel deve ter um caráter, ele deve ter uma postura cristã. Você vê que, quando você lê lá em Gênesis 37, você vê que Potifar colocou José como um mordomo fiel em toda a sua casa. Por quê? Porque a Bíblia, o escritor de Gênesis, Moisés, escrevendo, diz que José, o Senhor era com José, o Senhor era com ele. Você vê muito essa expressão lá em Gênesis 37 e diante. Então, José, ele recebeu essa responsabilidade por causa da sua fidelidade. Ao contrário de Saul. Saul recebeu uma ordem profética que ele deveria ir aos amalequitas e exterminar os amalequitas, os bens amalequitas. E Saul, ele quis fazer do seu jeito e não conforme a ordem divina. Então ele demonstrou ali não um obreiro prudente e fiel. Você pode ler lá em 1 Samuel, não é isso? Para confirmar isso. Então, quando nós lemos em Lucas 12:45, que esse servo começou a espancar, a comer, um comportamento totalmente estranho, então houve aqui um declínio, essa é a aplicação que podemos ter, um declínio espiritual. E é isso, quando um cristão, ele não mais espera a vinda do Senhor, quando ele não mais tem essa esperança e espera somente nas coisas deste mundo, a vida espiritual dele declina. Isso seja na minha vida e na sua vida. Haja de modo irresponsável. Esse mau servo, né? Ele abusando de sua posição, envolveu-se em atitudes ilícitas, né? Impróprias para aquele que é comissionado para a obra, entregando o vício, a embriaguez, é aquela coisa, perdeu a sensibilidade espiritual, tudo para ele dá certo, tudo é lícito, esse é o comportamento daqueles que não esperam mais o Senhor. Então a prudência cristã deve nos levar a abster de bebidas alcoólicas, de qualquer tipo de espécie, de qualquer conduta cristã. A experiência demonstra que os riscos de um descaminho é grande para quem faz uso do álcool ou de qualquer tipo de vício. Aí você deve se lembrar agora, quantos
Quantos você conhece que começaram bem a sua vida ministerial, começaram bem a sua vida cristã e decaíram? Quantos? E essa queda cai, essa queda vem, essa queda espiritual, esse declínio espiritual vem quando o cristão ele começa a não esperar mais a vinda do Senhor. Queridos, vamos agora para o último bloco, não é isso? E contamos com a sua presença. Daqui a pouco voltaremos. Voltamos com o último bloco do programa EBD em Debate. Estamos estudando a lição de número 13, a última lição desse terceiro trimestre de 2019, onde estamos trabalhando o tema mordomia cristã. Estamos no último ponto dessa lição, que tem como título as qualidades do mordomo fiel. Então, são 3 qualidades. Primeiro, fidelidade. Segundo, prudência. E o mordomo fiel é constituído pelo Senhor. A fidelidade é uma das virtudes do mordomo fiel, da parábola de Lucas capítulo 12. É justamente com sua fidelidade que pode ser definida como a qualidade ou caráter de quem é fiel. Então, fidelidade é ser fiel, lealdade, firmeza, constância. Aí nós vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, quando Paulo diz aos irmãos daquela igreja: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Esse termo firme também está ligado à fidelidade. Sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, firmes. O obreiro fiel e prudente, ele é firme naquilo que é, no seu caráter. Ele não negocia a sua fé, porque ele é crente em Jesus. Apocalipse 2:10, Jesus falando àquela igreja: nada temas das coisas que há de padecer, sofrer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados ou provados, em outras traduções. E tereis uma tribulação de 10 dias. Aí Jesus conclui esse versículo dizendo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, só nesse versículo aqui, nós entendemos que quando nós somos fiéis a Cristo, fiéis, prudentes, esperando a vida do Senhor, então, muitas vezes, essa fidelidade é acompanhada por dor, por lágrimas, por adversidades, por causa da nossa fé. Mas um cristão nascido de novo, um cristão que entendeu a causa de Cristo, Jesus fala: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça. O cristão que entendeu a causa do Evangelho, a mensagem da cruz, ele está disposto a isso. Ele está disposto. E como eu falei no bloco passado, nem sempre a fidelidade cristã vem acompanhada de aplausos, vem acompanhada de elogios. Nem sempre. O mundo nos odeia, como disse o Senhor Jesus. Se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas como nós não somos do mundo, o mundo nos odeia. Então, diante das dificuldades e das perseguições, Deus chama o cristão para ser fiel em todas as coisas. Então, não desista, seja perseverante. José, como falei no início, José do Egito, ele foi fiel. Isso, foi tentado pela esposa de Potifar, resistiu, foi fiel ao Senhor. Você não encontra nos registros bíblicos ali em Gênesis nenhum momento de murmuração da parte de José diante das dificuldades daquele jovem. Você também não vê murmuração por parte de Paulo. Você vê o exemplo de Estevão, que naquela interrogação daqueles religiosos ali, diante daquela
daquele tribunal, Estevão respondendo às perguntas, e após uma longa pregação esclarecida sobre a sua fé cristã, ele foi julgado de forma injusta e foi sentenciado à morte por apedrejamento. O diácono Estevão. E quantos outros podemos citar aqui na Bíblia que por causa da sua fidelidade teve a sua vida ceifada, teve os seus bens retirados, nós podemos sair das páginas bíblicas e adentrar na história da igreja também, na Reforma Protestante. Quantos pastores, quantas mulheres, quantos homens foram trancafiados, foram expulsos, foram extraviados, não é isso? Quantos tiveram que sair do seu país, da sua casa, morar em outros países por causa da sua fé, por causa da sua fidelidade, por causa da sua prudência. Então, querido, aqui deixo para você essa mensagem, que a fidelidade cristã nem sempre é acompanhada por aplausos, professor Fábio, nem sempre é acompanhado por tapinha nas costas, não é isso? Não é isso? A fidelidade cristã, ela é muito acompanhada com lágrimas, com dores. Mas o mais importante é que esse seu trabalho seja aprovado pelo Senhor. Pelo seu Senhor. Muito bem. Meus irmãos, a fidelidade é uma das virtudes do fruto do Espírito, uma virtude, uma característica necessária e imprescindível na vida de todo cristão. E no caso do cristão que trabalha na obra do Senhor, no caso do cristão obreiro, obreira da casa do Senhor, exige-se mais ainda esse compromisso de fidelidade. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2, diz a palavra de Deus: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Então, isso é necessário. Também é importante que sejamos, além de fiéis, que sejamos também prudentes. Já falamos aqui no tópico 1.1 da nossa lição. A Bíblia diz: vede quão prudentemente andais, não como nécios, não como loucos, mas como sábios, né? Efésios 5:15. A Bíblia nos chama a essa responsabilidade da prudência, que é a virtude de agir com moderação, com medimento, evitando erros e danos para si mesmos e para os outros. E outra característica importante do mordomo fiel e prudente é que ele também seja constituído pelo seu Senhor. Isso é importante. Quem constitui posições e ministérios na obra de Deus é o próprio Deus. É importante. Deus dá ministérios, Deus dá dons ministeriais. O homem, os ministérios nas igrejas, eles dão cargo, eles reconhecem os dons ministeriais que já Deus concedeu a cada um de nós. Então, versículo 44 da nossa lição diz: em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Então, é Deus que chama, é Deus quem capacita, é Deus que constitui, é Deus quem vocaciona. Não adianta eu e você querer ocupar um lugar para o qual Deus não nos chamou. A Bíblia diz que ninguém toma para si esta honra, senão aquele que foi chamado por Deus, como foi Arão. Então, sirva ao Senhor, sirva ao Senhor com fidelidade. O textuário da nossa lição diz: e o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Quem é que vai colocar no muito? É o Senhor, que vai fazer isso após avaliar o nosso trabalho. E diz em 1 Timóteo 3:13, em relação aos diáconos, aqueles diáconos, aqueles servos que servirem bem, diz aqui o texto:
os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, sejamos mordomos fiéis, prudentes, que servem ao Senhor com fidelidade, fazendo a vontade do seu Senhor, porque quando Deus nos chamar à prestação de contas, nós estaremos prontos para prestar contas do nosso trabalho. Muito bem, assim nós concluímos o estudo desta lição de número 13 e o estudo também deste trimestre da Escola Dominical, no qual temos estudado a respeito da mordomia cristã, aplicada a diversas áreas da nossa vida. E convidamos você desde já a participar conosco, né, do próximo trimestre. A partir da próxima semana vamos estudar uma nova lição, primeiro domingo de outubro, uma lição comentada pelo pastor Osiel Gomes. Osiel Gomes, uma lição que tem como tema geral o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Então nós vamos estudar esse período aí da transição do período dos juízes para a monarquia e o início, né, da monarquia lá em Israel. Então, professor Tony, vamos estudar lições, né, sobre esses livros de Samuel e o nascimento de um líder profético em Israel, o chamado profético de Samuel. Então vamos estudar várias coisas a respeito da vida de Samuel e também da vida de Davi, né? Davi foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei foi Saul, o segundo Davi. Então vamos estudar várias coisas em relação a Samuel, a Saul e a Davi, e assim convidamos você, meu irmão, minha irmã, telespectadores deste programa, para continuar conosco. Se matricule na escola dominical da sua congregação, participe e assim seremos edificados com essas lições. Amém. Também desejo um bom final de trimestre e também um bom início de 4º trimestre desse ano 2019. Que Deus abençoe você na sua congregação, você como professor, como aluno, e você nos acompanhe no canal AD Mossoró e no canal do YouTube esse programa de hoje. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Paz do Senhor.